Amigos queridos, que todos tenham um bom dia, um bom domingo, cheio de alegria, junto à família, pedindo a Deus que os abençoe, fortaleça os laços e os vínculos que o lar se estabeleceu, para que todos nós sejamos agraciados pela bondade excelsa de nosso Mestre Jesus. Convido a todos a levantar o pensamento, erguendo nas reflexões necessárias, para que possamos compreender a grandeza do Evangelho, que cada dia nos convida a maior reflexão. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz a muitos que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que foram primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena. Porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada a estrada do bem, será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, estender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante seus passos? Por que essa prova tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte, assim é que, a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então, só pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, nesta manhã de luz, sejamos agasalhados pelo seu Evangelho, compreendendo o ensino tão grandioso para que nós possamos alcançar a finalidade útil de nossa existência, programada em cima das lutas regeneradoras. Que Deus, nosso Pai, nos sustente, nos ampare, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Nós, nesta manhã, gostaríamos de falar um pouquinho sobre essa questão da porta estreita que a própria reencarnação nos oferece. Nós temos aqui duas narrativas, tanto a de Mateus e de Lucas, que vai nos mostrar o que é a porta estreita. Que antes da reencarnação é que nós temos a oportunidade de voltar, foi visto, por nosso espírito, um estado mais lúcido de consciência, a necessidade do progresso, a necessidade de vencer as nossas lutas. E é justamente antes da reencarnação é que nós vamos preparando o nosso espírito, Nós vamos compreendendo a necessidade de termos uma reencarnação cheias de lutas, mas com oportunidades gloriosas para que nós possamos vencer a nossa anterioridade. E essa reencarnação, para nós, ela é vista como uma porta estreita. É interessante que, no pensamento de Mateus, ele diz que as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosamos, sem dúvida, a porta estreita e a porta larga permanecem à muralha do tempo, situado à frente de todos nós. E ele nos mostra também que a porta estreita revela o acerto espiritual, que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Isso é muito importante. E nós podemos perguntar para nós, mas e a porta larga, que às vezes seria melhor, mais fácil de caminhar, E ele nos diz, a porta larga nos expressa o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Então, é isso que ele está nos mostrando, que entre hoje, e ontem, o passado e o presente, tem uma muralha. E essa muralha, e nós temos também que olhar o futuro e a nossa eternidade. Então, todos nós precisamos pensar que a porta estreita é um convite que nós recebemos para sair do erro e entrando na nossa renovação, que é o que nós falamos ontem, Somos escolhidos para a nossa regeneração. E esse momento, então, que nós estamos vivendo, já reencarnados, nós temos que fazer escolhas. E é muito importante que as nossas escolhas possam incidir justamente na porta estreita, porque aquele que escolhe a porta larga, escolhe a porta das facilidades, das ilusões, do egoísmo, e isso muitas vezes não nos renova. E a reencarnação nos convida a renovar o nosso pensamento em Cristo, para que possamos compreender que os grandes empecilhos de nossa caminhada, nossa marcha, são sempre as nossas esperanças de progresso, porque nós precisamos transformar as nossas lutas em alegrias constantes, porque estamos acertando com a realização
daquilo que nos foi oportunizado para a nossa programação. Muitas vezes nós temos achado que nós podemos fugir das nossas lutas, das nossas dificuldades, e para isso a gente pensa no nosso menor esforço. E as nossas maiores lutas da porta estreita está mesmo no contexto familiar, onde nós tivemos oportunidades de escolher entre aqueles que iam ficar conosco, viver conosco, na formação dos nossos lares, e muitos acham que o nosso lar é um cadinho de sofrimento, mas nós precisamos entender que o nosso lar é o cadinho de libertação, onde todos nós começamos a perceber que nós somos muito amparados, muito auxiliados, e estes irmãos que caminham conosco na condição de pais, de filhos, são espíritos que vieram para nos auxiliar nas nossas mudanças mais íntimas, mais profundas. Então, esse item do Evangelho é para nós de grande importância, porque se a porta larga é a porta da perdição, por que que nós queremos alimentar ainda dentro de nós as paixões, enquanto nós fomos convidados a modificar o nosso olhar, nossa vida, para sermos espíritos melhores? Então, nós não podemos esquecer de forma alguma que antes da reencarnação nós fomos amparados para que a nossa caminhada fosse dentro daquilo que nós chamamos de legítima própria porta estreita, onde as nossas necessidades são sempre oportunidades para nossa educação. E é nessa educação que nós vamos redimindo os nossos erros do passado. E todos os obstáculos que vivemos todos os dias, a toda hora, na nossa reencarnação, nós vamos ver que são grandes lutas que nos enriquecem. Às vezes temos que passar por tantas dificuldades, tem gente que reclama, mas quando nós compreendemos que o planejamento reencarnatório é a melhor oferta que Deus nos deu, é um plano de amor para o nosso espírito, nós vamos tentando reconquistar as oportunidades que a existência tem nos oferecido. E muitas vezes desejamos, né, ou quase sempre desejamos, quando temos consciência desse fato, de que sejamos afastados da porta larga, onde tantas pessoas transitam, né, o mundo. E muitas vezes nós estamos, na verdade, querendo fugir das dificuldades, porque nós queremos viver pela lei do menor esforço. Então, quando nós tememos o sacrifício, é porque vai exigir de nós algo que seja muito maior. E às vezes nós achamos que é uma vantagem pessoal, que nós estamos com o mundo muito, com a vida muito boa, com a reencarnação tudo muito fácil, e distanciamos daquilo que é mais importante, que é a caridade, distanciamos do gesto, do ato de servir os semelhantes, e às vezes também reclamamos, né? Tanto em direção a nós mesmos. Então é preciso que a gente possa pensar em tudo aquilo que está à nossa volta. Quase todos os homens acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo e muitas vezes nos levam às transformações que a morte ocorre, sucede, nos convida. Então, meus irmãos, nós não podemos nunca esquecer que nessa senda estreita nós estamos sempre em busca do trabalho que nos renova. Porque toda vitória, toda luta, toda vitória mesmo, ela exige uma luta. E muitos, né, que passam por essa avenida larga, pela porta larga dos prazeres, né, ela se esbarra muitas vezes pelo tédio, pela intemperança, pelas farpas do crime. Então, nosso dever é a nossa escola, seja qual for a experiência em que fomos convidados a viver na Terra, nós temos que lembrar que ninguém recebe um berço entre os homens, né, o nosso lar,
para ficarmos na inércia. Todos nós somos convidados a reger a nossa vida. Existe uma lei, que é a lei do destino, que todos nós estamos sendo convidados a alimentar o nosso pensamento na disciplina, para garantir para nós um bem-estar futuro, um bem-estar na vida. Então, eu queria muito dizer aos nossos irmãos que a ociosidade, ela não compra alegria para ninguém. Aliás, ele é o contrário. A ociosidade é um desfavor que nós temos conosco mesmo. E muitas vezes podemos alimentar por meio dessa ociosidade a ignorância, né? Um afastamento de tudo aquilo que a lei poderia nos auxiliar. Então, eu vou deixar aqui nossa recomendação, né? Que tantas vezes a gente fala, se fosse possível retomar, se eu fosse possível fazer de novo. Então, todos nós precisamos pensar muito nisso, porque cada dia nós temos uma oportunidade nova. E são nas aflições que nós refletimos. E cada aflição, ela nos promove uma forma de pensar para que a gente possa compreender melhor o nosso estado espiritual. E com isso nós vamos desenvolver a paciência, a fé, e aí nós vamos ver que tudo nos traz uma vontade maior de lutar. Quando nós rogamos a porta estreita, nós precisamos ver que nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos. E às vezes nós já estamos tão acostumados a viver na porta larga que nós deixamos para trás, nas pendências de nossa ilusão, aquilo que nós trouxemos para que nós pudéssemos nos redimir. E sem a porta estreita do obstáculo, nós não conseguiríamos, meus queridos irmãos, medir qual é a nossa capacidade de trabalho para que nós possamos avançar. Então, tudo aquilo que você luta, que te traz dificuldade, as lutas do próprio suor que nós carregamos, são bênçãos divinas para restaurar a nossa anterioridade, nossos erros, né, que foram estabelecidos para esta reencarnação. Aproveitemos para corrigir todas as nossas arestas, porque estamos no caminho que foi programado com os espíritos que estão ao nosso lado, os espíritos sérios, certos, e que nós temos força para vencer as nossas lutas diárias. Agradeçamos sempre a Deus pela oportunidade da porta estreita. Assim, Jesus, agradecidos pela compreensão que o Evangelho nos proporciona, que saibamos abraçar com as nossas lutas com fé, com esperança, com resignação, para que nós possamos vencer cada dia as nossas pegadas dentro da porta estreita dos caminhos que ainda trazem tantas lutas para todos nós, porque são nas lutas, Jesus, que nós desenvolvemos a nossa inteligência, o bom senso e adquirimos a maturidade do nosso espírito. Nós pedimos nesta manhã força e equilíbrio para os nossos pensamentos, que os espíritos amorosos nos transmitam paz, ofertando-nos a serenidade, a calma e a paciência. Mestre Jesus, que o passe seja de muita luz para todos nós, o passe que reconforta, o passe que nos sustenta, o passe que nos alimenta, Jesus. Que estas mesmas energias sejam levadas aos nossos entes queridos, familiares, amigos, todos aqueles a quem os nossos pensamentos buscam. E fluidificai a nossa água, Jesus. Colocai nela o medicamento que tanto necessitamos.
e que a paz divina do seu Evangelho se faça presente em nossos corações. Queridos irmãos, recebam com muito carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintamos em paz, agasalhados por Jesus.